Isso aqui é o PET, tá? Isso aqui é o PET 1. Sexto ano, primeira semana. A gente vai terminar aqui os exercícios da primeira semana. Os exercícios 1, 2, 3 e 4 eu já fiz na semana passada. Agora eu vou fazer os 5 e o 6 para a gente ir para a segunda semana. Então vamos lá. Professor, Oi, pode falar. essa é o PET 2 de agora? Isso, esse é o PET 2. Aí que passa. Esse aqui é a página 97. Calma que eu vou ver aqui e pegar. Tá, eu espero. Pode ir vendo aí. Se estiver pronto, você me fala. Não, não fiz não. Daí o videozinho, esqueci seu nome, Vandrei. O videozinho com a questão número 4, a 3, a 2, a 1, depois já tá lá no YouTube, tá? Eu te passo o link depois pra você ver. É o André. É o Andrei. Falei seu nome errado. É o Andrei, né? Tem muita pessoa que confunde com o Vandre. Com Vandrei, né? É que tem uns que começam com W com som de V. O seu é o Andrei. É. Então tá certo. Eu não vou esquecer. Pegou aí? Não, só falta borracha aqui. Mas borracha depois eu olho. Mas aí Não, é não tem 90, problema. Você não vai errar, não. Vamos lá. 97? Vamos fazer a 5 aqui, ó. É 97? 97, isso aqui, ó. Só pra me colocar lá. Vai lá. Pronto. Isso. Então vamos lá. Só lembrando aqui, ó. 4, a É na 3. 2, né? Isso. Não, essas questões aqui eu já fiz. Ó. A 1, a 2, a 3 e a 4. Agora eu tô na 5. Daí eu vou passar o link para você. Você vai acessar o YouTube, que daí tem a aula minha que eu fiz as outras questões ali da primeira semana. É que eu não tava com o PET, não. Não tem problema. Não tem problema não. Daí é só ver o videozinho lá que você consegue fazer todos da primeira semana. Daí a gente já termina a primeira semana e já te mostro o videozinho daqui a pouco. Pode ser? Pode. Então, beleza. Então vamos lá. Com base na leitura no texto dessa semana, explique por que a história existem verdades ao invés de uma única verdade. Deixa eu só explicar isso para você, porque faz tempo que a gente leu o texto. É o seguinte: imagina que alguém foi lá na escola e quebrou uma janela. E você viu que tinha várias pessoas ali perto da janela, tudo mais, jogando pedra e tudo mais. O que acontece? Você sabe a pessoa que jogou a pedra e quebrou essa janela. Só que o diretor não sabe. E normalmente o diretor vai fazer o quê? Vai chamar todos os meninos que estavam brincando lá de fora, certo? E vai passar uma punição para todo mundo. Porque todo mundo estava brincando com a pedra e todo mundo poderia ter quebrado ela. Quebrado a janela, no caso. Então o que acontece? Na história, é a mesma coisa disso que eu estava te falando. Por quê? Porque você sabe a pessoa que quebrou a pedra. Professor. Oi. Aí dá pra imaginar o quê? Para imaginar o seguinte: na história, quando a gente estuda o passado, que a história só trabalha com o passado. Eu vou fazer o. Esqueço o nome seu toda hora. O André. Não. O Ô, André. professor. Pode falar. É que eu tava conversando com minha avó aqui. Não tem problema não. Ô André, é o seguinte: você tem que imaginar que o passado ele dá inúmeras interpretações pra gente. A gente pode pensar ele de várias formas. Como assim? Igual eu tava falando pra você que os meninos estavam brincando lá de fora da escola e um acabou acertando uma pedra na janela e acabou quebrando a janela. Professor, Oi. você falou a resposta que eu tava conversando com minha avó aqui. Não tem problema, eu tô te explicando a número 5. Ah, tá, não falou já. Aqui, ó, tô te explicando essa aqui, ó. Aqui, ó, com base na leitura do texto, porque a história existem verdades ao invés de uma única verdade. Tá vendo? Por que não existe uma única verdade? Porque a história, quando você estuda o passado, você consegue ter várias interpretações dela.
Então, como eu estava explicando para você, os meninos lá brincando lá de fora quebraram a janela da escola. Você pode até saber qual menino jogou a pedra que quebrou a janela. Só que o diretor ele vai punir todo mundo que estava brincando. Porque todo mundo estava brincando com pedra, por exemplo. Então, o que pode acontecer? A visão do diretor, todo mundo está errado. Na sua visão, só está errado o moleque que jogou a pedra na janela. Foi ele o responsável por ter quebrado. Então, o que acontece na história? Não tem uma verdade só. São várias, porque se o diretor conta isso, é uma verdade também. Todo mundo estava brincando e alguém quebrou a janela. Só que você tem uma outra verdade, você sabe exatamente quem quebrou a janela. Então, se você for contar a mesma história, você vai falar que todo mundo estava brincando, jogar pedra e tudo mais, e fulano de tal jogou a pedra na janela e acabou quebrando ela. Então, o que a gente pode responder aqui? Vou colocar aqui, ó, na história. Hã? Aqui, ó, tá vendo aí na tela ou não? Tá, só deixa eu copiar. Tá. Não precisa nem copiar, eu vou colocar no YouTube depois. Só presta atenção. E daí quando você colocar no YouTube, você pode copiar. Na Mas aí eu só história. acesso o link. Daí você acessa o link, você vai. Eu tô gravando esse vídeo agora. Essa aula tá sendo gravada. Ah, Daí tá. você vai conseguir ver lá depois. Preocupa com isso não. Preocupa em copiar não. Só preocupa em entender. Na história não existe somente uma verdade, pois as pessoas têm interpretações diferentes. Meia letra. Escritório. Diferentes para fatos ocorridos no passado. Então, o que acontece? Quando acontece alguma coisa, cada um tem um jeito de explicar o que aconteceu. Não é assim? Se acontece uma briga, se acontece alguém tirou uma nota boa, por exemplo, na sala de aula, cada um fala assim, tirou nota boa porque prestou atenção. O outro fala, não, ela tirou nota boa porque a professora deu ponto para ela, ou senão qualquer coisa desse sentido. Cada um vai explicar de um jeito. Então acaba que a história tem várias verdades por causa disso. Então, na história não existe somente uma verdade, pois as pessoas têm interpretações diferentes para os ocorridos no passado, para os fatos ocorridos, né? Fatos ocorridos no passado. Você entendeu essa questão ou não? Ô, Vandrei. Ô, Wander, Oi. você entendeu? É? Tem certeza? Uhum. Olha lá, hein? Que é só ver depois, hein? Se na prova não saber fazer nada, vai prestando atenção, não precisa copiar. Olha lá. Escreva um parágrafo refletindo na seguinte questão: por que é importante estudar história? Então vamos lá. Primeira coisa, a história estuda o quê? Qual o tempo? Hã? Qual o tempo que a história estuda? Todo tempo, né? Todo o tempo, mas passado, presente ou futuro? Passado, presente e futuro. Não, eu não estudo futuro. Como que você vai saber do futuro? Presente? A história estuda um tempo só. Ou é passado, ou é presente, ou é futuro. Qual dos três? Presente? Não, Hum. a história estuda o passado. O passado? Só o passado. Não estuda o presente, só o passado. E por que é importante você estudar o passado? Você sabe? Pra ficar inteligente. É inteligente, tá. Mas ficar inteligente não é a resposta legal. Por que a gente estuda o passado? Para entender melhor o quê? Os deveres? Os deveres? Tá. Mas para que você usa isso na sua vida? Hum? Que você usa a história para sua vida? Como assim? Por exemplo, eu pego um tanto de fotos sua criança.
Daí nas fotos suas que eu vejo que você é criança, eu consigo identificar os seus pais, os seus tios, os seus avós, consigo saber quem que criou você, consigo saber se você tem irmão ou não. Não consigo saber tudo isso nas suas fotos? Não, só se você estiver com ela, com as pessoas. Então, normalmente as fotos que você tá criança, normalmente você tá numa festa de aniversário, sei lá, alguma comemoração, algum aniversário do seu avô, da sua avó, ou aniversário de seus pais, etc. Concorda? Uhum. Então tá, daí eu vou saber se você tem irmão ou não, se você tem pai ou não, se você tem mãe, se você tem avó, se você tem avô, se você tem tio. Dá pra saber só pelas fotos, não dá? Tenho tudo que você falou. Então, se você tem tudo, se eu não te conheço e pegar só essas fotos, eu já vou saber disso tudo. Então, o que acontece? Eu vou saber o seu passado, Não, certo? Através de quê? foto. Das fotos. As fotos para a história são vestígios. Por que chamam vestígios? É a mesma coisa de você falar assim: ah, um dia no mundo existiu dinossauros. Como que você sabe disso? Através do quê? Sobre as fotos? Não, tinha foto no tempo do dinossauro? É, sobre os jornais? Que os dinossauros deixaram aqui na Terra? Que de vez em quando o pessoal descobre. Os ossos enterrados. Os ossos, que a gente chama de. É, Olha aí. Eu escrevi aí na tela. Aqui, ó. foto. Fósseis. Certo? O que são os fósseis? São os ossos que você falou, os ossos enterrados dos dinossauros. Por isso que a gente sabe quem são os dinossauros. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por que isso é importante estudar a história? Ó, vou escrever aqui, ó. A importância de se estudar história consiste em compreender melhor o que? O passado, o futuro ou o presente? O futuro. Não, história estuda o Passado. passado. Esquece do futuro, esquece do presente. História estuda o Passado. passado. Então, a importância de se estudar a história consiste em compreender melhor o passado para que tenhamos uma melhor interpretação de nosso presente. Como assim? Lembra que eu falei para você se eu vi essas fotos quando era criança? Eu sei falar algumas coisas sobre a sua vida? Uhum. Então, isso eu vou saber como você é, como é a sua casa, como são seus pais, como são seus avós. Isso eu posso saber tudo de você, sem ao menos te conhecer. Eu não te conheço. Eu posso saber tudo disso de você, o nome completo, onde você estudou, tudo mais. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando o seu passado para falar para você como você é hoje no presente. Entendeu? A gente não estuda o futuro, porque o futuro a gente não consegue saber o que vai acontecer. Por exemplo, amanhã ou depois eu posso não ser mais seu professor. Entendeu? Amanhã ou depois. Por que a história não estuda o futuro? Porque amanhã, por exemplo, eu posso não ser mais o seu professor. Então eu não sei o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente soubesse, a gente conseguiria prever as coisas, né? A gente conseguiria prever as coisas. Você entendeu mais ou menos como que funciona? Então a história estuda o Futuro. passado. Presta atenção, rapaz. Ó, decora isso aqui. Escreve bem grande no caderno seu. Vai, ó. Só escrever bem grandão, ó. História. Ó. A história estuda Ô, o quê? velho. Passado. Eu não vou escrever, não. Você tem que, ó, isso aqui você tem que saber, não tem como. Como que a história vai estudar o futuro? Não tem como.
Tem como a gente estudar o futuro. Eu vou escrever, não. Esquece o futuro. Você decorou isso aqui? Foi? Você decorou, então? A história... Ó, presta atenção aqui, ó. Ô, André. Foi. A história estuda o quê, então? Passado? O passado. Beleza. Bom demais. Vamos começar a semana 2 aqui, ó. Daí a gente consegue terminar ela semana que vem, ó. Então aqui, ó. Essa aqui é a semana 2, ó. Página 98. Aqui, ó. Isso. Daí aqui em cima, tá escrito lá. História, tempo, espaço e formas de registro. O que que é isso? O tempo é o tempo... Pode falar. Como que é? Aqui, ó, na semana 2, ó. Você tá vendo o que eu tô postando aí? Na tela do celular ou do computador? Aqui, ó. O PET 2. Isso, aqui, ó. Semana 2, ó. Tá vendo aí? Ou não? Ô, Wander, você tá vendo o que eu tô postando aqui, ó? No celular? Tô. Tá? Eu mostrei beleza que eu tô. Então aqui, ó. Unidade temática, ó. História, tempo, espaço e formas de registro. Tá vendo aí? Uhum. Tá. Seu Objeto professor, de, objeto de conhecimento, ó. Forma seu, de registro. seu professor de história, né? Sou professor de história. Sou professor de história. Olha lá. Objeto de conhecimento. Formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. Tá vendo? Já que eu vou Uhum. explicar tudo isso para você. Habilidade. Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, continuidades e rupturas, comparando os marcos referenciais dos períodos históricos. Deixa eu só fechar a janela aqui que tá barulho. Comparando os marcos referenciais dos períodos históricos. Eu vou explicar tudo isso aí para você, tá? Não precisa ficar desesperado aí não para entender. Conteúdos relacionados. O tempo e a história, o tempo e as unidades de medida, instrumentos de medição do tempo, o tempo medido por calendário, outras medidas de tempo, períodos, milênios, séculos e décadas. Interdisciplinaridade, matemática. Você vai aprender as coisas que eu vou ensinar para você agora na matemática também, tá? Por exemplo, você já ouviu falar de números romanos? Não. Sim, mas só que eu não lembro. Números romanos. Se você for ver na igreja, aí vai ter, ó. Por exemplo, meio-dia, ao invés de estar escrito meio-dia lá, vai estar escrito um X e dois I. Tá assim, ó, 12. Se for 5 horas, vai estar um V. Se for 3 horas, 3 I, assim, ó. Se for, por exemplo, 8 horas, um V e 3 I. Esses são os números romanos, ó. Então, como que a gente coloca eles, ó? O 1 é o I. Então, é 1, ó, 2, 3, 4. Daí, assim, ó, um I e um V. O 5 é só o V. O 6 é o V e um I na frente. O 7, um V e dois I. O 8, um V e três I. O 9, daí é um I e um X. Daí o 10 é um X. Professor, Oi. daí é uma pergunta? Não, isso aí são os números romanos que eu estou ensinando você. Ah, tá. Então aqui, ó. Esse primeiro aqui é o 1, esse é o 2, 3. Daí chega no 3, não pode colocar mais um pauzinho. Daí que é o I, né? Daí o que que a gente faz? A gente põe o 5 menos 1, ó. 1 e 5. Daí fica 4. Daí esse é o 5, 6, 7, 8. Daí não pode mais 3i. Daí a gente coloca um 1 e o x aqui. Daí fica 9 e 10.
Esse aqui, ó, de 1 a 10 o número romano. No relógio, você vai ver até o quê? O x mais 1, o x e o y, né? E mais o x e o 2i. Vai ter 12, né? 12 horas. Ó. No relógio, você vai ver esses algarismos aqui, ó. Você nunca estudou isso na matemática, ou André? Os números romanos? Já não lembro. Cíntia, quando Cíntia me dava aula, ela Hum. já estudou. Então, a gente vai usar bastante eles agora, ó. É bom você já ficar afiado nisso aí, ó. Depois eu vou te passar uns deveres aí pra você ficar afiado em número romano. É bem legal, é bem tranquilo também de aprender isso aqui, ó. Bem de boa. Tranquilo? É tranquilo, é bem tranquilo. Difícil. Difícil, isso sim. Não é difícil, não, é. Aqui, ó, o I representa 1, o V representa o 5, o X representa o 10. É difícil de lembrar. Não, mas com o tempo você vai lembrando. Eu também, como diz, eu também tive sua idade. Eu tive que decorar isso aí. Não tem como fugir. A gente tem que aprender, ué. Não interessa o tempo que você demore. O importante é você estudar para você aprender isso aqui. Isso aqui é importante para você porque na história a gente usa muito isso. E é a base da matemática, né? Dos romanos, no caso. São os números deles. Professor, Eu. e só dá aula sexta-feira? A minha aula é sexta-feira, no sexto ano, e a gente tem aula quarta-feira também. Só que essa semana a gente não teve aula quarta-feira porque eu tava passando as notas. Aí, qual que foi minha nota nos pets? A nota sua? Depois, quando eu terminar a aula aqui, eu mostro pra você, pode ser? É, eu posso mostrar a nota sua. Deixa eu terminar aqui o texto, a gente... Vamos só ler o texto aqui, então eu mostro a nota pra você, pode ser? Aham. Então tá bom. Então vamos lá. Tema: formas de contagem do tempo. Então o que a gente vai aprender hoje? Como contar o tempo. Ó, caro estudante, nessa semana você vai compreender sobre as formas de contar o tempo. A leitura do texto servirá de base para responder às atividades. Nas questões, você deverá identificar e analisar as formas de contagem de tempo no decorrer da história. Bons estudos. Olha lá, breve apresentação. A história é o estudo dos seres humanos através do tempo, e é por ele que percebemos as mudanças. Entretanto, cabe aqui alguns questionamentos importantes, como por exemplo, o que é o tempo? Como sabemos quanto tempo se passou? Como o tempo é dividido? Por que existem essas divisões do tempo? Sempre contamos o tempo da mesma maneira? Traremos aqui algumas reflexões sobre essas perguntas. Vou dar um exemplo para você. Ó. Qual ano que a gente está hoje? Oi? Qual que é o ano que a gente está hoje, ô Andrei? O ano É, 2021. 2021. Você acha que todo mundo está em 2021? Todo mundo conta igual a gente? O tempo? Não. Não. Por exemplo, os chineses estão no ano 4000 e tanto. Os hebreus, que são os judeus, eles estão no ano, se eu não me engano, 5600 e alguma coisa. Cruz credo. Então, o que acontece? Eles estão vivendo no mesmo tempo que a gente, não estão? Não. Sim, ué. Claro que estão. A única diferença é o quê? Quando eles contam o ano zero. Por exemplo, o ano zero foi o nascimento de quem? Do nosso Hã? calendário. O ano zero foi o nascimento de quem? Quem que nasceu no ano zero? Jesus? Jesus. Então, o que acontece? No ano zero foi o nascimento Jesus. de Jesus, certo? Então, a gente começa a contar o tempo a partir do nascimento de Jesus. O que quer dizer isso? Faz 2021 anos que quem nasceu? Jesus. Jesus. Entendeu? Então, Jesus nasceu faz 2021 anos.
Então faz mais de 2 milênios que Jesus nasceu. Só que outras culturas acreditam em Jesus? Sim ou não? Oi? Você acha que todo mundo acredita em Jesus? Não. Não. Então não faz sentido. Então não faz sentido para esses outros povos contarem o tempo deles a partir do nascimento de Jesus, concorda? Professor, Oi. eu até conheço gente que não acredita. Então, tem gente que não acredita. E tem gente que tem outras religiões que não tem Jesus, como religiões, por exemplo, na China, Japão, deixa eu ver que mais, na Índia. Eles não Eles não, acreditam. eles não acreditam em Jesus, eles acreditam em outros deuses. Como assim? Por que eles não acreditam? Como que você sabe? Eu sei porque eu estudo história. Eu sei a história dos outros povos, Hum, entendeu? Então o que acontece? Tem muita gente que não acredita em Jesus e muita gente de outras religiões. Daí o que acontece? Eles contam o tempo, às vezes, de acordo com os deuses deles. Então, o ano zero deles não é o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, ele já estava no ano 2000 e tanto. Entendeu? Só que eles convivem com a gente da mesma forma. Depois eu vou fazer uma linha do tempo, você vai entender melhor isso. Olha lá. Imagine se um dia todo o universo parasse. Se nada estivesse em movimento. Nesse caso, haveria tempo? Percebemos o tempo a partir das mudanças das coisas, dos movimentos, sons, etc. É algo natural, mas para percebermos as mudanças desse tempo, os seres humanos criaram formas de contá-lo e medi-lo. Uma das formas mais antigas de se contar tempo é a ampulheta. A ampulheta, não sei se você sabe o que que é isso aqui, ó. Ó, ampulheta. Não sei se você já viu uma ampulheta. É isso aqui, ó. Tá vendo? Tá conseguindo ver aí? Oi? Ô, André, tá vendo o que que é ampulheta? Tô. Aqui, ó. Isso aqui. Pra que que serve isso aqui, você sabe? Pra marcar o tempo. Para marcar o tempo. Perfeito. É isso aqui que ele tá falando, ó. Que das coisas que eles inventaram para marcar o tempo é a ampulheta. Certo? Então aqui, ó. Percebemos o tempo a partir de mudanças das coisas e tal, e conseguimos contar. Uma das formas mais antigas de contar tempo é a ampulheta, que mostra através da areia passada por um orifício, por um buraquinho, né? O tempo que se passou. Então a areia vai, escorre por esse buraquinho e deposita embaixo da ampulheta. Então a gente sabe que ela está passando o tempo. Podemos medir o tempo de outra forma, pelo movimento dos astros e das estrelas. Sabemos que estamos no meio do dia quando o Sol está exatamente acima de nós. Então, quando o Sol está brilhando e não faz sombra, quando você está na rua, por exemplo, ou não faz sombra quando tem uma árvore no meio e tal, quer dizer que é meio-dia. Porque o Sol está certinho no meio. Sem criar sombras aqui, ó. Ele está falando. Quando ele está leste, sabemos que está de manhã. Quando está oeste, sabemos que está à tarde. Quando ele já não está no céu, sabemos que é à noite. Então isso aí é básico, né? Se ele no sol não está no céu, já é à noite. Se o sol está bem em cima da gente, deve ser mais ou menos meio-dia. Se o sol está a leste, é porque ele está nascendo. Se o sol está a oeste, é porque ele está se pondo. O relógio de sol foi criado como uma das formas de medir o tempo dos dias usando a sombra projetada. Então, um relógio, você já viu um relógio de sol? Oi? Já viu um relógio de sol? Não. Não? Ah, Relógio de já. sol, É relógio de uma sol é esse bola. aqui, ó. Aí, ó, um Hum? relógio de sol aqui, ó. A gente pode até fazer um lá na escola depois que voltarem as aulas lá. Tá vendo? Daí o que que acontece? O sol vai passando em cima aqui, ó, e vai mostrando mais ou menos quantas horas. Olha que estranho. E tem vários, ó. Tem pequenininho, tem grande, ó. Tem de pedra. Olha lá. Tá vendo os números romanos aqui, ó? Tô. Olha lá, ele tá marcando uma hora. Ele tá marcando uma hora.
Ó, outros relógios de sol, ó. Esse aqui também é um relógio de sol, ó. Daí a sombra dessa hastezinha aqui, ó, fala pra você quantas horas. São vários e vários, ó. Tem até esses relógios mais modernos, ó, que fala certinho a hora. Professor, Oi, aí nossa aula acaba 4 horas. 4 horas. Já tá acabando já. Só tô ensinando pra você o que é um relógio de sol. Olha lá, tem até pessoal que faz na areia. Um dia de 3 horas, não tinha. De 3 horas? É, não tinha. Não, começa às 3 e termina às 4. Agora começou, né? Não, agora tá terminando. Começa Hum? às 3 da tarde, às 15 horas e acaba às 4 horas a aula. Não, eu tô falando que agora que começou a de 3 horas, tô falando. Que Ah, só tinha sim. a de, Sim. de 9h30 até as 10h30, as de 1 às 2, de 2 às 3 só. Isso, de 2 às 3 e das 3 às 4. Essa Agora que das 3. chegou, né? Essa aula agora é das 3 às 4. Ó, você teve aula aqui, ó. Você teve o primeiro horário, ó, que foi das 7h30 até as 8h30 de manhã. Depois você teve da 1 hora da tarde às 2, que você teve português. Depois das 2 às 3, você teve matemática. E agora, das 3 às 4, você tá tendo história. Entendeu? Uhum. É desse jeito. Aí, o seu relógio de sol. Deixa eu parar a aula aqui, que daí na semana que vem a gente já começa no. Começa Aí da semana só 2. falar uma nota agora. Vou falar essa nota agora. É do PET 1, né? Que eu entreguei.